Então eu já vou começar pra gente não perder tempo, né? Vamos lá, Samia, bom dia. Vamos lá. Bom, hoje eu quero falar sobre reprogramação mental. E por que reprogramar a mente, né? A gente só fala de reprogramação mental. Por quê? Bom, primeiro, porque nós estamos vivendo aqui neste planeta de forma muito limitada. A maioria de nós não sabemos quem somos, por que estamos aqui. Isso é importante? Isso é fundamental. A partir do momento que você se desperta para saber quem é você, você muda toda a sua realidade. Então, reprogramar a nossa mente é ir além dos nossos 5 sentidos. A grande maioria das pessoas, elas vivem apenas através dos seus 5 sentidos. Que é o que esses 5 sentidos faz aqui nessa realidade? Apenas nos dá a condição, de forma muito primitiva, de perceber essa realidade. Então, são 5 sentidos primitivos. O que é reprogramar a nossa mente? É dar acesso a sentidos mais elevados. É dar acesso à percepção mais elevada. Então, a reprogramação mental, ela começa pelo desbloqueio de todas as nhacas que nós aprendemos, de tudo aquilo que foi reprogramado na nossa mente e que nos limita a sermos o potencial, a sermos toda a criação neste planeta. Então, quando a gente fala, sou o filho de Deus, poxa, que filho de Deus é esse? A gente tem que se perguntar isso. Poxa, se eu sou o filho de Deus, cara, é verdade que eu estou doente, que eu estou na escassez, que eu não consigo me realizar, que eu tenho um monte de sonho e não consigo realizar esses sonhos, que eu tenho desejos, esses desejos não saem da forma de desejo, não se manifestam, mas que filho de Deus é esse? Então a gente precisa trazer esse questionamento para que a gente possa entender o porquê a reprogramação mental ela é importante. Ok? Então eu vou adentrar hoje um pouquinho de forma mais profunda nesse lugar da nossa mente para que a gente possa compreender. Desde muito tempo, desde milhares de anos, já se fala sobre o ser espiritual. Principalmente no mundo alquimista, nos estudos ocultos, muito se fala sobre esse ser espiritual, que nada mais é do que nós mesmos. Ok? Então, esse ser espiritual que foi muito proibido dentro das religiões, né? O conhecimento oculto, ele ficou proibido dentro das religiões. Não significa que ele não está lá. Significa apenas que ele foi proibido. O que isso significa? Quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia e a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que o conhecimento oculto está lá. Está disfarçado, mas está lá, ok? E aí, isso nos traz um pouquinho do entendimento sobre o ser. Esse ser que somos nós, esse Filho de Deus. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu até sugiro que vocês procurem estudar, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele existe também na Torá, ele existe também no Alcorão, escrito de linguagem de acordo com a religião, mas ele está lá. Por quê? Porque é um livro oculto. Porque é um livro que fala em uma linguagem que, se você lê ela apenas de forma literal, você não vai entender. Então, você tem que meditar nessa palavra. E é um conhecimento que diz sobre quem nós somos. Então, vou dar o exemplo aqui do livro de Provérbios, que eu comecei a falar, ele fala muito da sabedoria. E a sabedoria, dentro da cabala judaica, por exemplo, é a representação da Sefirá de Rockman, que é a glória de Deus, a primeira emanação de Deus. Então, se você for ler livro de Provérbios, altere a palavra sabedoria pela primeira emanação de Deus. E quem é a primeira emanação de Deus? O Filho. Nós. Cada um de nós. Então, reprogramar a nossa mente é simplesmente para que a gente possa começar a acessar sentidos além dos nossos 5 sentidos. Por isso que todo místico ou toda pessoa que busca o entendimento sobre quem ele indica a meditação como um processo necessário
na elevação da nossa consciência, na expansão da nossa consciência. Por quê? Porque através da prática da meditação eu consigo ir além dos 5 sentidos. Eu consigo perceber a realidade além dos 5 sentidos. Então eu vou ler um trechinho desse livro aqui, ó. Este livro, O Código Básico do Universo, ele fala, inclusive, dos ensinos de Provérbios também, e ele fala sobre a realidade holográfica, que é justamente aquilo que nós estamos vivendo aqui como humanos. Lembre-se, se você é o filho de Deus, você não é humano, mas você está em uma condição humana. Ela é uma condição que tem uma data limite, ou seja, você não ficará humano a vida toda, você está por um período pequeno dentro da sua eternidade. Então vamos lá, o que aqui diz? Se pudéssemos nos libertar dos sentidos, descobriríamos que as coisas são, na realidade, hologramas, sólidos produzidos pelo jogo do palco do mundo virtual. A mente, por sua vez, pertence à realidade virtual. Não podemos imaginar formas que sejam diferentes daquelas aprendidas pelos 5 sentidos. Essas formas são o campo, a essência e a verdadeira realidade das coisas. Este é o segredo de todos os segredos. O segredo que os humanos vêm perseguindo há milênios. Esse segredo já havia sido descoberto e transmitido pelos maiores místicos, artistas, filósofos e mestres como Platão, Jesus, Buda, Leonardo da Vinci e Giordano Bruno, Newton e outros. O mundo é um jogo virtual no qual concordamos em sentar a nós mesmos. Que concordamos, lendo de novo, no qual concordamos em representarmos a nós mesmos. Continuamos a construí-los enquanto interagimos nele. O mundo é alquimia. O que está acima é como o que está embaixo, porque tudo é virtual. Então, isso aqui, gente, já diz um pouquinho sobre o porquê nós devemos... Rosmeir, esse livro aqui, ó, O Código Básico do Universo. Esse livro é do Máximo Citro e ele foi escrito, ele tá pela Cultrix, pela editora Cultrix. Aí deve estar aparecendo ao contrário, né? Mas eu tiro uma foto dele depois. Então, esse Código do Universo, ele traz a ciência, ele traz a parte da medicina, ele traz a parte da espiritualidade para explicar o quanto nós devemos ter esse trabalho de reprogramar a nossa mente para que a gente possa entender esta realidade através da perspectiva da realidade, como ela é de fato. Infelizmente, o que o Cristo ensinou está muito reduzido dentro da Bíblia. Ele não ensinou apenas o que está lá. O que está lá é o que foi colocado lá, né? Vamos lá, a religião cristã, ela foi criada através de um concílio que chama o Concílio de Nicéia. Foi criada 325 anos depois da morte do Cristo. Então, foi pego um apanhado de informações e dentro desse concílio, entre o governo romano, mais aquelas pessoas que se diziam religiosas da época, foi lá, sentou e falou assim, o que a gente vai colocar aqui mesmo? Vamos colocar isso, né? Isso é legal, isso não é legal. Então, foi escolhido a informação que entraria ali. Por quê? Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é despertar a humanidade? Por que não despertou ainda? Não, o propósito da igreja não é despertar a humanidade. É manter a humanidade embaixo de uma crença. Tá? Esse é o propósito de todas as religiões, de todas. É errado você fazer parte de uma religião? Não, de forma alguma. Se você se sente bem, fique lá. Mas não se detenha apenas o conhecimento que é passado lá. Não se detenha, porque você está perdido no seu processo.
Então, aqui, quando a gente fala de reprogramar a mente, a gente fala justamente de nos conhecermos. De nos conhecermos, de buscar esse entendimento e libertação. Porque a nossa libertação depende do quanto a gente vai compreender sobre essa realidade. E viver nessa realidade de forma adormecida é viver nessa realidade de forma totalmente limitada dentro das possibilidades que nós temos. Então, como filho de Deus, nós temos o direito de viver em plenitude, nós temos o direito de viver saudáveis, nós temos o direito de vivermos felizes, nós temos o direito de experimentar esta realidade e de criar, através do nosso entendimento, a realidade da forma como a gente melhor querer, melhor sonhar. Então, isso tudo só vem a partir do entendimento de quem é você. Então, você que está aí na live, neste momento, diz aí nos comentários, você para no seu dia a dia para pensar que existe muito mais além do que você pensa que existe, de acordo com o que você aprendeu, de acordo com o que te ensinaram? Como que isso ressoa para você? Quando a gente fala desse entendimento de ir além dos 5 sentidos, de você questionar, puxa, o que me ensinaram, tá certo mesmo? O que me ensinaram, realmente, dentro de mim existe alguma coisa dizendo aqui que tem mais, né? Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para o outro, quando eu olho para a realidade, quando eu olho para esse planeta, e esse planeta ele é incrível, né? Ele é incrível. Quando eu olho para esse planeta e eu vejo que tem pessoas passando fome, poxa, mas como assim? O Filho de Deus passando fome? Tem alguma coisa errada. Né? Eu vejo pessoas milionárias, trilionárias, e eu vejo que eu tenho escassez dentro da minha casa. Tem alguma coisa errada? Que Filho de Deus, né? Ou que Deus é esse, né? Que faz tantas diferenças. Então, essa diferença que a gente enxerga aqui tem muito mais para perceber. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Então, essas diferenças que a gente encontra nesse planeta está justamente no grau de elevação da consciência, no grau de entendimento dessa realidade. Que foi tudo o que o Cristo ensinou. O pouco que está na Bíblia já é suficiente para você entender que ele o tempo todo estava falando de um Deus que não era aquele Deus que está descrito na Bíblia, não era o Deus punitivo, que culpa, que pune, que castiga, mas de um Deus que estava em um nível que não é do entendimento do humano. A gente não consegue compreender Deus utilizando os nossos 5 sentidos. É impossível. É impossível. Né? Então, eu cheguei em certas experiências que me fez entrar nesse campo de eu quero reprogramar a minha mente, eu quero ter esse entendimento, eu quero experimentar disso através do questionamento. Bom, se alguém está dizendo que há milhares de anos existe um conhecimento, e esse conhecimento está oculto, e esse conhecimento diz tudo sobre mim, eu quero buscar esse conhecimento. Né? E quando eu dei um basta, primeira coisa, eu hoje, graças a Deus, já está praticamente desprogramado tudo que eu aprendi da minha família. Não estou dizendo que eles erraram, estou dizendo que o que eles ensinaram não me serve para a minha evolução de consciência. Então, eu tiro aquilo que me serve, pouco me serve. A maioria não servia. Por quê? Porque era limitado. Não me levava para lugar nenhum. Ia me condicionar a viver uma vida igual à vida que eles tiveram, limitada. E a gente precisa quebrar esse padrão. Cada um de nós, no entendimento de que tem mais coisa para descobrir, a gente precisa quebrar o padrão do passado. É só através dessa quebra de padrão que eu consigo avançar. E quanto mais eu avanço, mais eu conheço, mais chega para mim. E aí a gente está falando aqui de frequência. Quando eu coloco o meu pensamento em uma frequência de que existe mais para descobrir sobre mim mesmo, eu crio uma onda de ressonância vibratória neste universo que faz com que coisas comecem a chegar para mim de acordo com aquele pensamento, aquela vibração que eu emiti.
ou seja, o desejo que eu emiti. Então, quanto mais você emite desejos de que você quer descobrir sobre você, nessa existência, neste universo, mais o universo ele vai preparando situações, pessoas e coisas para você descobrir que você estava equivocado com relação à sua própria realidade. Então eu mergulhei em um mundo de autoconhecimento muito grande para fazer essa desprogramação da mente. A primeira coisa foi o desapego com relação ao que eu aprendi. Se você ficar com apego, se você ficar pensando, mas meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, eu tenho que acreditar nisso, a minha religião ensinou isso, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que aceitar isso. Se você tiver esse condicionamento de honra pelo que te foi passado, você não avança, você não passa para o próximo passo. Entende? Isso é profundo, mas este é o único jeito que nós temos de quebrar os padrões antigos. Como que eu vou criar uma humanidade nova, com um pensamento novo, com uma consciência nova, se eu sequer consigo quebrar os padrões antigos? Entende? Então, essa quebra vem através desta reprogramação mental. E essa reprogramação mental começa a partir dos questionamentos. Eu lembro que quando eu comecei a questionar sobre extraterrestres, porque várias coisas me puxavam para esse lado. Primeira coisa, eu fui buscar o porquê. Mas por quê? Mas existe mesmo? Não. Todo mundo fala que não existe, né? Mas tem alguma coisa em mim que diz que existe. Peraí, vou buscar. Onde que eu possa encontrar algo que me mostre que eles existem? E aí, me veio, eu não me lembro como, porque faz muitos anos, me veio uma palavra chamada Nefelins. Apareceu essa palavra chamada Nefelins. E quando eu fui buscar essa palavra, Nefelins está no Antigo Testamento, né? Aonde a Bíblia conta da invasão dos Nefelins e ali também dos anjos gigantes que desceram do céu. Tudo isso são histórias de extraterrestres, de pessoas que não são humanas, de seres que não são humanos. Opa, então sim, sempre existiram, sempre estiveram aqui, continuam aqui. Quando eu me abri para essa percepção, para esse entendimento, eu comecei a adentrar neste mundo e as coisas foram chegando para mim. Entende? Até o nível de que eu cheguei a sonhar com livros, eu fui ler o livro, cheguei a fazer exercícios de contato, cheguei a fazer várias coisas. Entende? Para esse entendimento. Então, eu saí dos 5 sentidos básicos, primitivos, e eu fui para onde? Para o 6º sentido. O sentido do entendimento pós-percepção. Então, eu comecei a perceber que sim, eles sempre existiram, existem, estão entre nós, podem nos ajudar, nos ajudam. Se você quiser se comunicar com eles, eles vão se comunicar com você. É um trabalho. É um trabalho. Eu levei mais de 4 meses para ter a primeira percepção deles em comunicação comigo. 4 meses do quê? De desprogramação, de contato, de busca, de pedir, de chamar, de invocar, de meditar, de ficar ali, até que eu tive esse contato. Então, isso tudo faz parte do quê? Da reprogramação mental. Aonde você deseja chegar no nível de conhecimento vai depender de um total trabalho da sua mente. Isso é fundamental. Então, a minha mensagem de hoje é: faça uma lista hoje de tudo que você aprendeu dos seus pais, de tudo que você aprendeu da sua religião, se você tem uma, de tudo que você aprendeu do meio onde você vive e que te impede de avançar no entendimento sobre quem é você. Faça essa
esse exercício hoje, esse trabalho hoje, essa tarefa hoje. Porque você vai descobrir que muitas coisas que você mantém na sua vida hoje te impedem de avançar, te impedem de entender quem é você. Eu fiz esse exercício já há um tempo atrás, em 2020, acredito. Quando eu fiz esse exercício, eu estava fazendo uma imersão com um rapaz que chama Matias de Stefano. Ele tem um Instagram que chama Matias Gustavo de Stefano, mas é mais conhecido como Matias de Stefano. É um mestre espiritual que, olhando para a cara dele, ninguém dá nenhuma credibilidade para ele, mas que ele tem um conhecimento. Ele é uma das pessoas que, quando chegou nesse planeta, ele continuou com consciências e lembranças do seu passado, e foi justamente isso que ajudou ele a chegar aonde ele está hoje. Então hoje ele é conhecido no planeta inteiro como mestre espiritual. E eu estava fazendo uma imersão com ele lá no Egito, e foi aí que eu fiz esse primeiro exercício de fazer a lista de tudo o que eu tinha aprendido e que eu deveria desprogramar, deveria jogar no lixo porque não me servia. Com toda a honra, com todo o respeito, mas se não te serve, tira, porque não faz sentido deixar, ok? Então foi lá. Eu vou ler um outro trechinho aqui, antes de fazer a nossa meditação, a nossa finalização, que vai trazer um pouquinho desse entendimento. Então vamos lá. Pensa que essa leitura aqui está sendo feita pelo Filho de Deus, ok? Esse Filho de Deus, ele sempre existiu desde o início da criação, ele continua existindo e ele sempre vai existir porque ele é o eterno. Então esse Filho de Deus é esse fractal de consciência que existe dentro de você e que faz com que o seu corpo se mova nesse planeta. Então é o espírito, tá? Não confunda a sua mente humana, que é o ego, com o espírito, que é a consciência. Então vamos lá. O Senhor me criou no começo de suas obras, antes de seus feitos mais antigos. Eu existia olha, gente, fico super emocionada lendo esse trecho aqui. Eu existia desde a eternidade, desde o princípio, antes que a Terra fosse criada. Fui gerada quando o abismo ainda não existia, e antes que existia as fontes de água, antes que as montanhas tivessem sido estabelecidas, antes das colinas fui produzida. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, ou o primeiro elemento de poeira do mundo. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte, na superfície do abismo, quando condensou as nuvens no alto, quando abasteceu as fontes do oceano, quando impôs regras ao mar e estabeleceu que suas águas não ultrapassassem os limites. Quando assentou as fundações da terra, eu estava com ele, formando todas as coisas, e todos os dias eu era seu deleite. Brincando sempre em sua presença, brincando em seu mundo terrestre, deleitando-me com os filhos dos homens. Gente, meu Deus. Perdão, chorei. Bom, isso aqui é um pouquinho que tá em Provérbios 8, 22 e 31. Esse registro, ele fala, Provérbios, ele fala da sabedoria. Na árvore da vida, Provérbios, ele fala sobre a primeira emanação de Deus. Então, entenda que você é a primeira emanação de Deus, ok? Se você entender isso, todos os caminhos para o entendimento se abrem na sua vida. Todos. É só quando você decidir que você quer ser chamado
Isso, Provérbios 22:31, exatamente. A Rosimeir já tá ligada. Bom, o Provérbios inteiro, ele traz muito entendimento sobre quem nós somos, ok? Eu trouxe só esse trechinho, que esse trechinho também está aqui nesse livro, ok? Ele usa esse trecho também para trazer esse entendimento pra gente. Então, significa o quê? Que quando você decide, ó, a decisão, quando você decide que você é o Filho de Deus, o Espírito Eterno, a sua vida já começa a mudar. Por quê? Porque você abre um portal aonde você tira aquele livre-arbítrio que impedia que você recebesse a emanação, que você recebesse as informações, que você recebesse o direcionamento, ele cai por terra. E aí você passa a receber toda essa intuição e tudo que for necessário para você ir juntando as pecinhas do seu quebra-cabeça. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente fala de expansão de consciência e de despertar, nós estamos falando justamente desse entendimento. Então, despertar é despertar para quê? Despertar para quem você é. É isso o despertar, ok? A gente começa isso através da limpeza da nossa mente. Por isso, a reprogramação mental. Não tem outro jeito, ok? Então, vamos lá, gente. Desculpa aí as minhas emoções, mas olha, vocês também vão chegar neste lugar um dia. Alguns eu tenho certeza que já chegaram, outros ainda duvidam. Eu sei que tem muita gente aqui que duvida. Nossa, mas será que é possível mesmo? Nossa, mas será que a gente já existia? A gente, né? E tem mais, quando a gente sabe que a gente é eterno, significa que essa passagem na Terra, no planeta Terra, como humano, é apenas uma passagem de muitas que nós já fizemos. Significa o quê? Que antes de vir para a Terra, a gente estava em algum lugar. A gente estava em algum lugar. A gente estava fazendo alguma coisa. Então, esse espírito eterno, ele estava. Ou ele estava em uma estrela, ou ele estava em um planeta, ele estava em algum lugar. E, inclusive, essa informação a gente também conecta, a gente também acessa quando a gente vai elevando esse despertar, quando a gente vai elevando a nossa consciência, quando a gente vai se abrindo para esse entendimento. E eu já cheguei nesse lugar de saber onde eu estava antes de estar aqui. Conto num momento muito especial, algumas pessoas já sabem, mas é um assunto muito especial que contarei talvez em rede ao vivo um dia. Mas vamos lá, gente, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês agora para a gente fazer um alinhamento final aqui. Eu quero que vocês se lembrem dessa leitura, ok? Quero que vocês se conectem com o coração de vocês nesse momento. Vamos lá, se conectando com este coração. O nosso coração é o portal que nos separa da realidade manifesta, da realidade real, ou seja, da realidade virtual e da realidade sobre quem nós somos. O nosso coração é o portal que nos conecta com o cosmos. Então vai lá, se conecta com o seu coração e lembra da leitura que eu acabei de fazer. Antes que tudo existia, eu estava com ele, você estava com ele. Antes do início de toda a matéria, você já estava com ele. Vai percebendo o que isso significa. Vai sentindo o que isso significa. E imagina você fora desse corpo, fora desse planeta. Vai imaginando um lugar totalmente sem forma. Vai imaginando um lugar, uma vastidão de espaço infinito.
aonde você percebe que você é todo esse espaço infinito, sem forma. Não existe forma. Talvez você veja apenas cores, talvez você veja apenas uma grande escuridão. Mas essa escuridão, ela te traz muita paz. Nesse lugar, nessa imensidão, onde você não é o corpo, onde você não é o planeta, existe apenas um silêncio. E agora, percebendo esse silêncio, diga mentalmente, com toda a certeza do seu coração: eu sou tudo isso que percebo, além do meu condicionamento da matéria, além do meu condicionamento dos 5 sentidos, eu sou tudo que há. Eu nunca me separei da fonte que me criou, daquela que chamo de Pai, de Deus, Universo. Eu sempre fui um com Ele e sempre estive com Ele e estou com Ele. E sempre estarei. O que eu represento hoje dentro de um corpo é apenas um fractal de uma realidade que eu mesma estou criando de uma forma tão distorcida de quem realmente eu sou, que eu preciso acordar para perceber essa realidade, por essa perspectiva da eternidade, de onde eu nunca deixei de existir. Inspira profundamente. E vai abrindo seus olhos. Voltando para o aqui, para o agora. Essa meditação, eu indico que vocês façam ela pelo menos por 30 minutos. Que vocês comecem exatamente dessa forma. Que vocês entrem nesse espaço do coração de vocês, ou seja, traga a consciência como se vocês estivessem respirando através desse lugar aqui. Esse lugar aqui, coração, que a gente chama de coração, é um portal. Então, ative esse portal através da meditação e comece a exatamente dessa forma. Se desconecta do corpo, se desconecta do planeta, se desconecta de tudo, até que você consiga se perceber apenas como a consciência. Quando você se perceber apenas como a consciência, aí você começa a trazer esta lembrança de que você e Deus é uma coisa só ali unificada, ok? Então começa a trabalhar, a praticar. Eu preciso praticar quem eu sou. Rosimeir, gratidão, amiga linda. Quero te ver mais vezes aqui, Rosimeir. E, gente, começa a praticar isso, porque isso vai trazer para vocês uma nova percepção sobre vocês. E começa a praticar também o 6º sentido. Existem vários outros sentidos, ok? Em níveis mais elevados. Mas o 6º sentido é isso que vai te trazer a percepção além dos seus 5 sentidos. Ou seja, comece a olhar para este planeta, andar pelas ruas, na sua casa e dizer: tá, isso tudo aqui é holograma. Porque isso aqui, na verdade, e já, né, comprovadamente, cientificamente falando, não é matéria. São partículas eletromagnéticas, não é matéria. Isso já ajuda bastante a gente a se desapegar desta realidade. Significa que a gente vai viver, né,
aí, né, fora dessa realidade? Não, significa que você vai viver nesta realidade, mas fazendo exatamente o que o Cristo dizia e que o que está aqui também que eu li, que é trazer o céu à terra, assim como em cima, assim como embaixo. Ou seja, o cosmo está no microcosmo. Então, o que é? Esse microcosmo somos nós, é toda essa matéria virtual. Então, a gente vai trabalhar isso no dia a dia. Isso é reprogramação mental de uma forma muito profunda e maravilhosa. Ok? Então, gratidão, meus queridos. Ó, vamos lá, de novo, gente. A live, a partir de amanhã, será às 20h17. A gente vai fazer um teste de fazer às 20h17, ok? Porque... obrigada por isso hoje, Elizabeth, gratidão você, minha querida. A gente vai trazer aqui cada vez mais essa profundidade desse assunto, reprogramação mental, que as pessoas acham que é uma coisa muito superficial. Não, gente, é um negócio profundo. Então, eu vou fazer esse teste da live às 20h17, ok? Se não funcionar, a gente muda para esse horário da manhã. Lindo dia, Kathleen. Gratidão para você. Então, beijos, minha gente. Gratidão. Vai ficar gravada, ok? E boa semana para vocês. E nos vemos amanhã às 20h17, ok? Beijos.